Capítulo 459, Escritório Central 1. Desde os moradores da torre, jogadores e rankers observando a situação dos guardiões administrando o sistema até os desistentes. Todos podiam sentir. O governo dos 8 clãs, que esteve de pé por centenas de anos, estava começando a cair. Uma era de guerra havia chegado. Com a aparição de Arthur, vários grandes clãs caíram e as hienas, esperando por suas chances, começaram a se mover. Os nativos que desejavam pela paz engoliram suas lágrimas e pegaram suas armas novamente. A única coisa que podia protegê-los era sua própria força. Os jogadores começaram a subir os andares de novo e os rankers a reunirem forças. Mercenários, alianças, clãs, todos queriam formar um grupo para substituir os lugares vazios deixados pelos grandes clãs. A batalha não terminou por aí. No território que a maioria dos jogadores não podia sentir, o mundo celestial, o caos havia explodido. A faísca foi a guerra entre o Olimpo e o Infernal. A tensão entre as várias sociedades ficou enorme. Era o começo de uma grande guerra. Caminho do Rei Celestial. Punch avançava com passos pesados e movimentos violentos. Ondas de som reverberavam ferozmente através do vento. Cada soco fazia o espaço tremer. Ele atacou com seu braço para frente, seguindo as leis dos punhos extremos, e esmagou a rocha diante dele como se fosse uma abóbora, conseguindo até mesmo lançar uma rajada de vento na floresta atrás dela. O impacto foi tão grande que o chão tremeu. SSSSS. Punch recolheu seu braço direito com uma expressão satisfeita. O calor ainda não tinha esfriado e seu punho ainda estava soltando fumaça. Então, perguntou Yonvoo, que o estava observando treinar por trás. Edora estava ao lado dele com lágrimas brilhando em seus olhos. Punch deu um enorme sorriso. Preciso mesmo dizer. É verdade. Yonvoo sorriu, sabendo que sua pergunta foi desnecessária. O braço direito que ele e Bran criaram para Punch parecia melhor do que o esperado. Eles o fizeram o mais próximo do braço original possível, mas como tinha acabado de ser conectado, levaria algum tempo para Punch se ajustar a ele e se recuperar. No entanto, ele conseguiu fazer isso a uma velocidade monstruosa de somente uma semana. Na verdade, ele estava até mais forte do que antes, pois provavelmente conseguiu aprender algo do combate contra o deus do arco. Ele possuía um controle mais suave da sua força interna, movimentos mais soltos e um relâmpago cor de sangue mais brilhante. Ele chegou ao ponto de usar habilidosamente os pensamentos. Ele provavelmente estava no nível de um especialista, demonstrando um crescimento digno de atenção até mesmo se comparado aos outros membros da tribo. Era como os dias do rei marcial ou do ancião-chefe mais jovens. Ele sempre declarou que ultrapassaria os dois e parecia que já estava conseguindo cumprir essa promessa. Se continuasse a crescer assim, ele realmente conseguiria superá-los. Na verdade, acho que esse braço é melhor do que o outro. Nós nos esforçamos bastante para criá-lo. Yonvoo e Bran pensaram que seria bom se Bow pudesse adicionar mais coisas ao braço e equipá-lo com várias funções. A maioria delas era pequena, mas seria de ajuda a Punch quando ele usasse Mugong. Por causa disso, o braço de Punch era classificado como um artefato e um rank S ainda por cima. Que foi? Yonvoo estreitou os olhos para a expressão contemplativa de Punch, se perguntando o que estava acontecendo. Será que havia algum problema? Não é nada. Eu só estava pensando que já que o braço tem tantas funções boas, eu deveria mudar o resto do meu corpo também. Que tipo de coisa ridícula era essa? Yonvoo ficou sem palavras enquanto observava Punch considerar se deveria ou não substituir seu corpo inteiro. Estava claro que Punch não estava brincando. Eu tô falando sério, idiota. Edora ficou furiosa. Ela o repreendeu, se perguntando como ele tinha coragem de dizer uma coisa dessas depois de sua experiência de quase morte. Ela perguntou onde ele tinha deixado o cérebro cair e disse que se ia agir daquele jeito, ele deveria ter voltado sem a cabeça ao invés do braço. Punch ficou confuso com a atitude dela. Seus olhos, que estavam cheios de alegria há alguns momentos atrás, começaram a tremer.
Yonvou sentia como se a personalidade calma de Edora estivesse sendo quebrada mais frequentemente por causa de Punch nesses últimos dias. Ele deu um sorriso pesaroso. Tá bom, tá bom. Pare de reclamar. Você não é a minha mãe. Você está falando sério. Quer que eu mesma corte o resto dos seus membros? Ei, ei. Isso é perigoso. Pare. Edora puxou o mal divino e correu na direção de Punch. Preocupado que sua irmã estivesse falando sério, Punch fugiu cheio de medo. Yonvou balançou a cabeça enquanto observava a área de treinamento barulhenta. Edora continuava a perseguir Punch. Isso foi um pequeno incidente em Laputa, que flutuava ao redor do distrito externo. Então você chegou? Bran disse enquanto Yonvou descia as escadas em espiral para o laboratório de pesquisas no porão. Yonvou assentiu e examinou o laboratório. O laboratório no porão de Laputa era grande, algo que era de se esperar de um espaço criado por Calatus. O local continha livros que a espécie dracônica escreveu e coletou, notas de pesquisas e dissertações, junto com um refrigerador que armazenava materiais raros e vários reagentes. Yonvou entregou o laboratório para Bran e ele se mudou da masmorra na vila da tribo dos Unichifres imediatamente. Ele possuía o conhecimento antigo que adquiriu como um deus, a maestria da alquimia que conseguiu vagando pelo mundo inferior e o conhecimento dos dragões. Bran podia fazer muito mais agora. Assim que se estabeleceu em Laputa, ele imediatamente começou um novo experimento. O braço direito de Punch foi um dos subprodutos dessa pesquisa. Você conseguiu fazer algum progresso? É claro, Bran sorriu e afastou os frascos e provetas da sua mesa bagunçada, agarrando um livro que estava embaixo deles. Era o livro de Júpiter. Júpiter era um dos maiores planetas no sistema solar, então um livro com seu nome teria informações incríveis. Depois de tirar as informações daquele cara, eu juntei tudo o que ele disse. Agora tenho certeza de que a inscrição esmeralda que o Caos Rastejante deu a ele é diferente da que Fausto recebeu. A inscrição esmeralda era o sistema de conhecimento que Bran tinha começado a estudar de novo recentemente. O sistema de conhecimento que eles pensaram que acabava com a criação da Pedra Filosofal era, na verdade, só o começo. Por causa disso, Bran estava passando dias e noites restaurando o texto. Yonvou lançou um olhar para o cubo de vidro em um canto do laboratório. Me poupe. Por favor. A alma prensa dentro do cubo gemia, cercada por fogo e incapaz de fugir. Era Bailuk. Ele continua dizendo para ser poupado. Como não cansou ainda. Esse desgraçado persistente, poupar ao invés de matar, isso só mostrava como seu desejo de viver era forte. Apesar da dor da fornalha do purgatório, ele ainda não conseguia aceitar a morte. Porém, foi graças a ele que Yonvou e Bran conseguiram tantas informações. De qualquer forma, depois de comparar as duas inscrições esmeraldas e fundi-las, eu descobri que elas são seções tiradas de um texto maior. Seus olhos ficaram sombrios. Elas não estão completas e Yonvou assentiu. O Caos Rastejante tinha dito a mesma coisa. Você quer as revelações originais. As revelações não são minhas. Você acha que é um item simples que eu posso simplesmente tirar do meu bolso quando você quiser? Você acha que um mero mortal pode possuir um item que contém todo o conhecimento do universo e das dimensões, as palavras do grande começo e os oráculos sagrados do fim, os registros de todo o espaço, tempo e história? Você deve ser louco. Isso é uma blasfêmia, humano. As revelações originais eram uma coleção de todo o conhecimento do universo e das dimensões, o registro do começo, fim, história, espaço e tempo. O Caos Rastejante admitiu que a inscrição esmeralda era somente uma pequena fração das revelações e disse que Yonvou não tinha autoridade nem de se aproximar. Se o sistema de conhecimento que criou a Pedra Filosofal era somente uma parte, então quanto conhecimento original possuía, era algo inimaginável. Yonvou e Bran tentaram adivinhar seu tamanho e conteúdo baseados no que já tinham em mãos e o resultado foi o livro de Júpiter. Eles estavam em um estágio simples e com dificuldades para juntar o que tinham, como um homem cego beliscando um elefante, mas Yonvou e Bran não esperavam falhar.
mas conseguia aprender várias coisas só com isso. Yon-Woo se virou para olhar para a coisa que Bran estava encarando. Havia um tanque de vidro na sala onde Yon-Woo dormia profundamente, imerso em um estranho líquido. O líquido era uma nova pedra filosofal feita com as informações do livro de Júpiter. Era completamente diferente da que estava no coração de Yon-Woo. Tecnicamente, era um órgão de poder mágico que não era realmente uma pedra filosofal. Conforme progrediam com a pesquisa da inscrição Esmeralda, o líquido provavelmente ficaria mais forte. Então, o clone se tornaria um receptáculo para a alma e vestígio de seu irmão que voltariam algum dia. Se havia algo pelo qual Yon-Woo ficou grato com Bailuke, foi que ele ajudou bastante com a ressurreição de Yon-Woo. Eu quero viver. Mas isso não significava que ele o deixaria sair ileso. Bailuke ficaria preso naquele fogo para sempre. A pedra do pecado pode ser controlada assim também. Yon-Woo estava estudando outro item, se perguntando como usar a pedra do pecado de forma eficiente. Vieira-Dune tinha se tornado um ser divino superior somente como uma única pedra da alma. Era verdade que a Mãe Terra também cooperou para isso, mas ainda assim, Yon-Woo era lento demais se comparado a ela. Ele ainda estava só na superfície do potencial da pedra. Se conseguisse usá-la da forma apropriada, ele não só conseguiria adquirir a divindade que faltava, mas também cumprir seu maior desejo. No entanto, Bran simplesmente deu um sorriso triste e balançou a cabeça. Infelizmente, o texto não tem mais nada a não ser informações para completar a pedra filosofal. Não tem nada específico sobre como usá-la, então você vai ter que procurar por mais informações sozinho. Então é isso, nada mais pode ser feito. Vou ter que encontrar um caminho para a escuridão do Rei Obscuro e procurar pelo resto da inscrição Esmeralda. Vai ser difícil, mas necessário sim. Yon-Woo concordou de forma séria. Bran assentiu em resposta e mudou de assunto. Como você planeja encontrar a escuridão? Eu sei que você quer voltar para o tutorial, mas não precisa da permissão do escritório para isso. É isso que eu planejo fazer. Você provavelmente já sabe disso, mas o escritório te odeia. Até mesmo com o sistema, eles também continuam sendo pessoas. Yon-Woo esteve envolvido na destruição de 3 andares e recentemente até causou uma grande guerra. Graças a ele, a desordem se espalhou pela torre, afetando até mesmo o mundo celestial. O escritório já estava ocupado e agora tinham que ter cuidado com o mundo celestial também. Se ele pedisse por permissão para entrar no tutorial, o escritório ficaria furioso. Se Yon-Woo causasse problemas lá, a nova rodada se tornaria inútil. Preciso ir até o escritório e explicar a minha situação com educação e sensatez. Bran sentiu como se as palavras educação e sensatez tivessem outro significado. Mas eles não vão tentar te evitar. Vou fazer com que não consigam. Yon-Woo sorriu. Existem vários métodos para isso. Parece que outro andar vai ser destruído. Bran desejou boa sorte para os guardiões que teriam que fazer hora extra de novo. Capítulo 460, Escritório Central, 2. Esse é o 51º andar, o portão das Montanhas das Chamas Ardentes. O desafio do 51º andar está começando. Desafio. Ao longo da história, o fogo foi idolatrado como um elemento que purificava pecados e maus atos. De acordo com algumas lendas, todas as pessoas possuem uma chama em seus corações que queima ao longo de suas vidas. Quando morrem, a chama se transforma em uma fumaça que acende e se torna uma estrela. Em alguns lugares, o fogo é o símbolo da origem da sabedoria e da civilização, que rejeita a ignorância e a selvageria. Fogo simboliza a perfeição, a pureza e a alma. Diante de você estão as grandes montanhas cheias da essência do fogo. Elas são a acumulação da paixão daqueles que escalam a torre e queimam perpetuamente para testar os jogadores. Você deve escalar essas montanhas. Apesar de ter chegado ao 50º andar se esforçando, é provável que algo maligno tenha crescido dentro de você também. Para subir a torre, você deve deixar todos os seus rancores e preocupações para trás e recuperar seu coração puro. Purifique sua alma e torne-se um novo ser. Um novo mundo oculto espera por você.
Quente o calor foi a primeira coisa que Yonvou sentiu quando entrou no 51º andar. Ele era familiar com o elemento do fogo e seu Mugong tinha chegado no nível de resistência ao calor e ao frio, então fazia algum tempo desde que foi afetado por temperaturas extremas. Mas o calor nesse andar era extremamente diferente. Não era só seu corpo que estava sofrendo com o calor, também era sua alma. Isso estava sendo causado pelas montanhas flamejantes, cujo ponto mais alto passava das nuvens. Não eram montanhas normais, ao invés de grama, chamas vermelhas queimavam pelos declives e elas apareciam no céu ao invés do chão. As montanhas possuíam um formato triangular e cada uma das 7 estava empilhada uma em cima da outra. As chamas nos pés de cada montanha possuíam cores diferentes. A primeira montanha possuía fogo vermelho, a montanha acima dela era laranja, a próxima era amarela, o resto possuía as cores verde, azul, índigo e roxa respectivamente. O calor também aumentava conforme ficava mais alto. O fogo roxo parecia estar no mesmo nível que as chamas negras de Yonvou. O desafio era escalar as montanhas. As montanhas que os jogadores chamavam de montanhas pesadas intimidavam só de olhar e era difícil de reunir a coragem de escalá-las. A montanha vermelha era tão quente que passava a sensação de que você viraria cinza só de se aproximar. Havia outro problema. Resistência ao fogo e afinidade não ajudam em nada. O fogo das montanhas pesadas afetava a alma. Quanto mais mundano, teimoso e delirante você fosse, mais quente ficaria. Mestre, esse lugar é quentinho. Naike, que tinha acordado, exclamou de alegria. Quando somente a escuridão e o caos existiam no universo, ocorreu uma grande explosão que produziu o fogo da origem, o primeiro fogo que caiu na Terra. Esse é o mesmo fogo por trás da queda de Lúcifer, o portador da luz, 1000 anos atrás. O fogo das montanhas pesadas vem do fogo da origem, mas suas chamas são tão poderosas quanto. Dizem que a origem do fogo sagrado e fogo divino e não pode ser apagado com métodos normais. A grande explosão também criou as partículas básicas que compõem tudo no universo e o fogo da origem foi responsável por criar os componentes da alma. Portanto, não é afetado pelas leis da física. O fogo das montanhas pesadas purifica as almas próximas, eliminando a corrupção e o pecado que destrói a alma. O fogo tenta restaurar as almas para suas condições iniciais. Pessoas obstinadas que perseguem força, pessoas ambiciosas e pessoas más que se divertem traindo os outros têm dificuldades para passar desse lugar. A não ser que você seja um monge que viveu sua vida sem nenhuma ganância. Esse lugar não é fácil. Em outras palavras, o propósito das montanhas pesadas do 51º andar era ajudar os jogadores a recuperarem as mentes puras que possuíam quando entraram pela primeira vez na torre. Ao mesmo tempo, o andar também motivava os jogadores a se concentrarem e a forjarem um novo caminho. Os jogadores podiam ser divididos em diferentes grupos: buscadores, crentes e governantes. Os buscadores precisavam adquirir conhecimento para superar seus limites e se tornarem seres sobrenaturais. Crentes acreditavam que podiam encontrar a salvação em sua religião, então o seu objetivo era se tornar apóstolos para espalhar as lendas do ser divino que serviam. Governantes desejavam conquistar céus arredores e se tornarem lordes. Apesar de transcendentes, apóstolos e lordes irem em direções diferentes, todos eram extraordinários. No fim da jornada estava a exuviação e a aquisição da transcendência. A única pessoa conhecida por ter chegado nesse nível era o todos por um. Aqueles que se tornavam rankers depois de passar pelo 50º andar usavam o 51º para determinar seus caminhos. Eles se tornariam seres sobrenaturais, apóstolos que seguiam os deuses e demônios ou um lorde que governava os outros. O caminho para seus futuros seria decidido aqui. Na maioria das vezes, não havia grandes mudanças, pois as pessoas já tinham feito suas decisões antes mesmo de chegar no 51º andar, mas a situação de Yonvou era um pouco diferente. Ele já tinha pisado em todos os 3 caminhos. Buscar a autodisciplina e a abstenção era o mesmo que treinar com Mugong, então ele já estava trilhando o caminho para se tornar um ser sobrenatural.
Depois de receber o trono da morte de Hades, ele adquiriu o conhecimento da santidade, então possuía o potencial de se tornar um apóstolo também. E com o poder do Rei Obscuro, ele tinha vários familiares, então poderia se tornar um lorde. Não vou conseguir completar esse lugar. Mesmo que consiga, vai levar bastante tempo e vou podia dizer que o 51º andar seria um grande obstáculo para ele. Mesmo se completasse o andar, ele não conseguiria criar um novo recorde e conquistas como nos outros andares. Ele estava trilhando vários caminhos e seus pensamentos estavam confusos. Provavelmente ele não conseguiria nem chegar no topo da 5ª montanha. Ele também esteve se sentindo apreensivo desde que entrou no 51º andar. As amarras do Rei Obscuro tremeram como se estivessem relutantes em se aproximar das montanhas. As montanhas pesadas nascidas do fogo da origem eram o completo oposto do Rei Obscuro, que simbolizava o caos e o vazio. Era impossível de escalar as montanhas pesadas com as amarras do Rei Obscuro. Mas não quer dizer que não existe um jeito. Se o método normal não funcionaria, era possível usar um atalho. Eu só preciso derrubar as montanhas pesadas se não somente uma, mas todas as 7 montanhas fossem derrubadas, o andar não conseguiria aguentar. E o escritório também vai ficar louco. Yonvou lançou um olhar penetrante para as montanhas. Ele queria completar o 51º andar e entrar em contato com o escritório para ganhar permissão para entrar no tutorial. O escritório negou todos os seus pedidos anteriores, dizendo que um jogador como Yonvou criaria variáveis incontroláveis que afetariam o julgamento dos novos jogadores. Além disso, não havia muito tempo restante até o fim do tutorial, então o escritório estava de olho em cada movimento de Yonvou, pois eles o viam como um grande causador de problemas. Yonvou não esperava que o escritório concordasse, então não estava preocupado. Ao invés disso, ele estava feliz por poder usar isso como desculpa para seu atalho no 51º andar. Provavelmente vários guardiões o estavam observando de forma ansiosa agora, então Yonvou deu um sorriso enorme para eles antes de liberar sua força. 5º passo do despertar do corpo dracônico. Liberação de todos os poderes. Svish. Com o despertar do seu corpo dracônico e a santidade do trono da morte, uma tempestade de energia intensa surgiu. Escamas cresceram em sua pele, suas asas se abriram dividindo o espaço no meio e sua cauda atingiu o chão. O poder do Rei Obscuro também foi despertando aos poucos. As correntes se agitavam em seu braço direito enquanto uma névoa negra pairava ao redor dele. Asas celestiais. Quando abriu suas asas celestiais e conectou todos os canais, a tempestade intensa se expandiu para todas as direções e fez o andar tremer. Bum! O que está acontecendo? Aquele não é o acumulador ou asas celestiais, não o Rei Sombrio. Porque ele está aqui no 51º andar. Que porra é essa? Outros jogadores o reconheceram e chegaram, chocados por um dos mais fortes dos 9 reis ainda estar no 51º andar. A tempestade de energia que ele estava liberando era mais incrível do que palavras podiam descrever. Ele tinha ficado ainda mais forte. A palavra-chave da asa da direita de Yonvou era luta. Quanto mais olhares e conquistas ele acumulasse, mais poderosa essa palavra-chave ficaria. Ele também tinha feito grandes conquistas ao derrotar a Terra do Sangue e Elohim, que governava um mundo inferior, e confrontar o Olimpo. Já que ele também confrontou o caos rastejante, o poder da palavra-chave havia amplificado imensamente. Quanto mais lutava, mais forte ele ficava. Yonvou não se esqueceu desse traço e o usou ao máximo. Enquanto intimidava o andar com sua força, ele falou com poder mágico. Todos os jogadores no andar, me escutem. Sua voz ecoou pelo andar, fazendo com que todos escalando as montanhas pesadas reagissem imediatamente. Aqueles que ignoraram sua energia se endireitaram e foram forçados a ouvir. Isso só provava como as palavras de Yonvou eram autoritárias. Isso é um aviso. Daqui a 5 segundos, eu vou derrubar as montanhas pesadas. Saiam do andar antes que isso aconteça.
Senão, não me responsabilizo pelo que ia acontecer. O que ele disse parecia loucura, mas aqueles que eram espertos o suficiente entenderam instantaneamente o significado. O andar seria destruído. Qualquer um que ficasse para trás seria envolvido. Instantaneamente, inúmeros jogadores ativaram suas magias de fuga de emergência ou rasgaram pergaminhos de portais. Eles não tiveram nem tempo de protestar. Vários sabiam que, diferente do Asas Celestiais que era generoso, o Rei Sombrio era famoso por ser impiedoso. Ele executava seus planos sem se importar com as pessoas que seriam afetadas. Depois que vários jogadores fugiram, portais se abriram no céu do andar quase vazio. Os guardiões avisaram Yonvoo. Isso é um aviso do escritório. Rei Sombrio, pare o que você está fazendo imediatamente. Você está interferindo intencionalmente com os desafios de vários jogadores. De acordo com o artigo 41, cláusula 12 do escritório. Diferença de tempo percepção extrasensorial. Yonvoo rapidamente acelerou sua consciência e se concentrou no andar inteiro, incluindo as montanhas pesadas. O fogo das 7 montanhas não podia ser apagado usando métodos físicos, um fato já apresentado na janela de mensagens e conhecido pelos jogadores. Mas nada é impossível, afinal, esse fogo era uma derivação do fogo da origem e não o fogo da origem em si. Se ele tivesse um poder de fogo maior, então seria possível apagá-lo. E eu também quero testar os meus limites. Ele não usou todos os seus poderes quando lidou com a Terra do Sangue, Elohim ou Olimpo, porque não conseguia dizer até onde seus limites iam. Uma força incontrolável e desconhecida era como uma lâmina sem um cabo que poderia feri-lo. Mas esse era um lugar onde uma lâmina sem cabo podia ser usada. E ele tinha a confiança de que conseguiria escapar se as coisas dessem errado. O que aconteceria se ele usasse todo o seu poder? Ele estaria mais forte do que esperava ou não haveria diferença da sua força normal? E será que seria efetiva contra aqueles classificados como seres divinos superiores? Posso testar agora. Ele estendeu suas mãos. Era hora de usar uma nova habilidade, sua própria habilidade suprema. Continua no próximo vídeo.